Beleza, estão vendo minha tela aí? Tá Boa dando para noite, enxergar? estão ouvindo? Sim. Se tiver algum problema com imagem, com áudio, vocês me avisam aí, então. Pode começar, né? Pode começar, Zé Luiz. Então, beleza. Então, boa noite a todos. Eu sou o José, R1 do Base. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a embriologia e a anatomia do ouvido. A minha orientadora foi a doutora Carolina. Então, começando pela embriogênese da porção cefálica, a gente tem que todos os tecidos embrionários vão ser derivados de três folhetos. O ectoderma, que vai dar origem à região da epiderme, aos anexos, ao tecido nervoso, às cavidades, né, incluindo o sistema endolinfático da orelha. O mesoderma, né, o tecido mais intermediário, que é quem vai dar origem à derme, aos ossos, os músculos, sistema circulatório, reprodutor, as cartilagens, os vasos, e o endoderma, que é o tecido de revestimento mais interno, né? Vai revestir também a região das mucosas e os órgãos do sistema digestório. O desenvolvimento do esqueleto cefálico, ele acontece através de três vias distintas, né? Através do desmocrânio, o condrocrânio e o viscerocrânio. O desmocrânio é quando esses ossos eles surgem sem passar antes por um molde cartilaginoso, já ossificam diretamente, né? Por exemplo, os ossos da calota craniana, o osso próprio nasal, o osso maxilar, mandibular, timpânico, modíolo e a lâmina espiral da cóclea. E o condrocrânio é quando, antes da ossificação, o osso ele é moldado numa estrutura cartilaginosa, né? Como, por exemplo, os ossos da base do crânio, o septo nasal, a cápsula óptica. E o viscerocrânio vão ser aqueles derivados dos arcos branquiais, né? Que inicialmente é cartilaginosa, e é através deles que vão ser desenvolvidos, né, os ossículos da orelha média, o ocioide e demais estruturas. Falando um pouco sobre o aparelho branquial, que é quem vai originar grande parte das estruturas, especialmente do ouvido, esse aparelho branquial ele começa a ser formado a partir da quarta semana de gestação, e todo o aparelho ele é constituído por Uhum. arcos branquiais, fendas ou sulcos branquiais, as bolsas faríngeas e as membranas branquiais. Aqui seria uma foto que ilustra, né, o que seriam essas estruturas, né? Em azul aqui a gente tem o ectoderma recobrindo todo essa faringe primitiva. Em vermelho o mesoderma e aqui em amarelo já a região endoderma, o tecido de revestimento mais interno. Então, aqui já seriam, né, os arcos branquiais por fendas, aqui a região também das bolsas faríngeas, e é isso desse slide. Então, falando um pouco mais sobre os arcos branquiais, eles são arcos mesodérmicos, né, localizados na porção cefálica do embrião, são cobertos externamente pelo ectoderma, né, e internamente pela região do endoderma. No total, são 6 pares, né, mas só 4 pares que são bem desenvolvidos e visíveis. Cada arco branquial desse contém na sua estrutura um componente cartilaginoso, um componente arterial, um componente muscular e um componente nervoso. Essa é a composição do arco branquial. Falando do primeiro arco branquial, ele também é chamado de arco mandibular. Ele é dividido em dois processos. Ele é dividido em processo maxilar e processo mandibular. Esse processo mandibular é quem vai dar origem à mandíbula, ao martelo, através da cartilagem de Meckel. O processo maxilar vai dar origem, né, à maxila, o osso zigomático, a porção escamosa do osso temporal e também vai originar a bigorna. Então, todos esses órgãos são originados do primeiro arco branquial, tanto o martelo quanto a bigorna, da orelha média, são originados do primeiro arco. Então, como eu disse, né, primeiro arco tem um componente aqui arterial, o componente cartilaginoso, que é a cartilagem de Meckel. O componente muscular do primeiro arco é quem vai dar origem ao músculo tensor do tímpano, e o componente nervoso vai ser o ramo maxilar e mandibular do nervo trigêmeo, no primeiro arco. O segundo arco branquial também é chamado de ióide, e é ele que vai originar, né, tanto a porção superior do ióide quanto a estrutura superior do estribo.
e também forma a apófise estiloide. Também tem o componente cartilaginoso, né, que aqui é a cartilagem de Reister. O componente muscular e o componente nervoso. O componente muscular, quem vai dar origem aos músculos da expressão facial, e o componente nervoso vai dar origem ao nervo facial, né, que inerva o nervo estapediano. Terceiro arco branquial, ele vai dar origem ao corno maior do hioide e o corpo do hioide. E o componente nervoso do terceiro arco é o nervo glossofaríngeo, o nono par craniano. E os demais arcos branquiais, né, vão participar da formação tanto da laringe quanto da formação do nervo vago também. As fendas ou sulcos branquiais. Então, as fendas são elas que separam os arcos branquiais, é essa depressãozinha aqui, que fica entre os arcos branquiais. São no número de 4 pares também, sendo que um dos sulcos ou fendas, né, que tem maior relevância para a gente vai ser o primeiro sulco branquial, porque vai ser através dele que vai originar o conduto auditivo externo. Região das bolsas faríngeas, né? As bolsas faríngeas são pequenos divertículos aqui nessa região, em forma de balão, também localizado aqui na faringe primitiva. São no total também de 4 pares de bolsas bem definidas, né? E uma quinta que é rudimentar. Aqui tem importância para a gente também. É a primeira bolsa faríngea, porque é ela que vai formar o recesso tubo-timpânico, e do recesso tubo-timpânico é onde vai ser originada, né? Membrana timpânica, a cavidade timpânica, tuba auditiva, o antro da mastoide. Falando especificamente agora da embriologia de algumas estruturas do ouvido, começando pelo pavilhão, o pavilhão auricular ele também começa a ser formado no início da 4ª semana de gestação. Vão surgir 6 tubérculos na região do primeiro arco branquial e mais 3 tubérculos na região do segundo arco branquial. Esses tubérculos, então, vão se fundir e vão originar as estruturas do pavilhão, sendo que os tubérculos do primeiro arco vão originar a parte aqui do tragus, a parte ascendente da hélice, e os tubérculos do segundo arco branquial vão originar todo o restante do pavilhão, né? A região da concha, o restante da hélice, o lóbulo, a antélice e as demais estruturas. O conduto auditivo externo, então, como eu tinha falado, ele é formado pelo primeiro sulco ou fenda branquial, né, entre o primeiro e o segundo arco branquial. Por volta também da 4ª semana, vai acontecer uma proliferação de células ectodérmicas bem no fundo dessa fenda. Essa fenda, com o passar da gestação, vai formando um cordão em direção à primeira bolsa faríngea. E por volta lá da 6ª semana, esse cordão ele começa a se epitelizar e vai formar um tubo oco, que é onde vai dar origem ao conduto, com o evoluir da gestação. Ao mesmo tempo que ele está sendo formado, a primeira bolsa faríngea também está se desenvolvendo, formando as demais estruturas, né, como a cavidade timpânica, tuba auditiva. Então, da primeira bolsa faríngea, né, vem o recesso tubo-timpânico, que vai dar origem também à caixa do tímpano, à tuba auditiva, todos derivados da primeira bolsa. A membrana timpânica ela é formada por 3 estruturas histológicas, né, de origens distintas. Ela é formada externamente pelo ectoderma da fenda branquial. A camada média dela vem do mesoderma, lá das membranas branquiais, e a camada interna vem do endoderma, do recesso tubo-timpânico. Os ossículos, né, como eu tinha falado, grande parte deles, né, tanto o martelo quanto a bigorna, vem do primeiro arco branquial, derivados da cartilagem de Meckel, que é o componente cartilaginoso do primeiro arco. E o estribo já vem do segundo arco branquial, né, a porção superior dele, o capítulo, a crura, vem da cartilagem de Reichert, do segundo arco branquial. E a platina do estribo, a base do estribo, ela é formada juntamente com a cápsula óptica. É importante lembrar também que os ossículos, eles atingem o tamanho final lá por volta do 4º, 5º mês de gestação. Aqui seria só uma imagem ilustrando que as estruturas do ouvido eles vão se formando simultaneamente, né? Porque a gente divide por partes, mas vão acontecendo simultaneamente, formação do conduto, a primeira bolsa faríngea se desenvolvendo, formando a cavidade timpânica, o primeiro arco branquial dando origem às estruturas, né? Martelo, bigorna, etc.
Sobre a orelha interna, é a primeira estrutura que começa a ser formada também lá no início da quarta semana. Lá na região cefálica do embrião, eu esqueci o nome agora específico dessa região, vai acontecendo o espessamento desse ectoderma, que recobre externamente a superfície, e vai formando um placoide. Esse placoide ele vai se invaginando para dentro do mesênquima. Conforme vai se invaginando, vai formando essa fosseta ótica, até o momento que esse círculo aqui ele se fecha por completo, dando origem à vesícula ótica. E é essa vesícula ótica, o otocisto, que vai formar grande parte das estruturas da orelha interna. Essa vesícula ótica ela se diferencia dando origem ao labirinto membranoso, né? Primeiro forma a porção vestibular, depois ele vai formando a porção coclear. Então, esse otocisto também, ele segue se diferenciando, né, em divertículos, e é ele quem vai dar origem ao restante da orelha interna, né? Os canais semicirculares, o saco endolinfático, o sáculo, o trículo e a cóclea. Em volta do otocisto tem um mesênquima, né? E esse mesênquima, em volta dele, é quem vai originar todo o labirinto ósseo, no caso. Vai formar o espaço perilinfático. Então, das etapas de evolução do ouvido interno, a gente tem o desenvolvimento, né? Acontecendo com 3 a 11 semanas de gestação, o crescimento com 11 a 16, a ossificação vai acontecer por volta da 16ª, 24ª semana, e vão atingir o tamanho final, essas estruturas do ouvido interno, lá por volta do 4º, 5º mês de gestação. E é uma estrutura, é uma ilustração também, demonstrando a formação simultânea, né, de toda a orelha, de todo o ouvido. De embriologia, que tinha para falar era isso. Agora eu vou falar um pouco sobre a anatomia do ouvido humano. Vou começar fazendo uma breve introdução sobre a anatomia do osso temporal, porque ele tem íntimas relações, né? Guarda íntimas relações com as estruturas do ouvido, de modo geral. O osso temporal, ele é um osso, então, par, ele contribui para a formação da parede lateral do crânio e também da base do crânio. Ele mantém comunicações com o osso esfenoide, com o osso parietal, com o occipital e com o zigomático. Aqui seria, então, essa vista lateral, mais aproximada, em que a gente pode ver as divisões do osso temporal. Ele é dividido, então, em porção escamosa, a porção timpânica, que é quem vai formar grande parte das paredes do conduto auditivo, né? Vai formar a parede anterior, parede inferior, parte da parede posterior. Outra estrutura também é o processo estiloide, que faz parte do osso temporal. E mais lateral ao osso temporal, a gente tem a mastoide. E aqui algumas estruturas importantes, né? A gente tem nessa região póstero-superior ao osso timpânico, a espinha suprameática, a espinha de Henle, que é um importante ponto anatômico na cirurgia de mastóides, né? Para o início do bloqueamento. No arco zigomático, aqui bem próximo também à parede anterior do osso timpânico. A gente tem a fossa glenoide, onde vão se inserir, né, os côndilos mandibulares, um de cada lado, e esse osso timpânico é separado só por uma pequena quantidade de tecido parotídeo nessa região. O processo mastoide é uma região mais inferior da mastoide, né? Geralmente aqui também nessa face lateral é onde se insere o esternocleidomastoide. E é isso, a região do meato, crista, é isso. Essa aqui é uma visão inferior, uma vista inferior do osso temporal, que tem algumas estruturas muito importantes também. É aqui que a gente tem o forame estilo mastoide, é por esse forame que o canal facial vai emergir do crânio. Por aqui também passa a artéria estilo mastoide, e em alguns casos também pode passar o ramo auricular do nervo vago, nervo de Arnold. A gente tem a fossa jugular, por onde passa a veia jugular também, e o canal carótico, por onde vai passar a artéria carótida interna. Entre a fossa jugular e o canal carótico, tem pequenas fenestras, né? Tem pequenas aberturas, né? Os canalículos carótico-timpânicos, que é por onde passam algumas artérias, algumas veias e nervos para o ouvido médio, né? Incluindo o nervo timpânico, o nervo de Jacobson.
que é ramo do hipoglosso. Ele passa por um canalículo situado nessa região aqui. E a outra parte importante também é que uma vista medial do osso temporal, a gente vê que essa face medial da porção escamosa está em contato com a dura mater, mas é aqui que se localiza a porção petrosa, né, que contém grande parte das estruturas do ouvido interno. Então, a gente tem a eminência arqueada, essa eminência arqueada nada mais é que a projeção do canal semicircular superior. A gente tem o meato acústico interno, né, por onde vão passar ali o nervo vestíbulo coclear, facial. A gente tem a abertura externa do aqueduto do vestíbulo, né, por onde vai percorrer todo o ducto endolinfático, e o sulco do seio sigmoide, né, que vai alojar o seio sigmoide. Essa região também. Então, o ouvido ele é dividido em três partes, três compartimentos, né? A orelha externa, composta aí pelo pavilhão auricular e pelo conduto auditivo externo. A orelha média, composta pela membrana timpânica, cavidade timpânica, ossículos e tuba auditiva. E a orelha interna, né? Formada pelo labirinto ósseo, labirinto membranoso e a cápsula óptica. Aqui seria um desenho esquemático, né? Só reforçando essas estruturas. Então, o pavilhão e a região do conduto, formando a orelha externa, a membrana timpânica separando a orelha externa da cavidade, né? E os ossículos, a tuba auditiva, e a orelha interna, lá na região do ápice petroso, né? Com os ductos, com a cóclea e com os nervos vestibulares e cocleares. Então, falando da primeira estrutura da orelha externa, o pavilhão auricular. O pavilhão auricular ele se localiza, né, anterior à região a região da mastoide e posterior à articulação temporomandibular. Tem um formato semelhante a uma concha, vai atuar na captação do som, e esse terço anterior dele está fixo bem na entrada do orifício do meato acústico externo. É formado, então, por um esqueleto fibrocartilaginoso em quase toda a sua extensão, exceto no lóbulo, né? O lóbulo não tem a cartilagem. E a gente tem que a face anterior, ela tem pouco tecido subcutâneo, né? Tem uma maior aderência também entre a pele e a cartilagem. E a face posterior é onde a gente encontra mais tecido subcutâneo. Aqui seriam algumas das estruturas, né, de um pavilhão mesmo. O tragus, a região do antitragus, entre eles a incisura intertrágica, a hélice, a antélice. Entre a hélice e a antélice, a gente tem uma depressão chamada escafa. Entre os dois ramos da antélice, a gente tem a fossa triangular, acima da concha, e a região da concha propriamente dita. Outra característica importante é que a presença de pelos é mais acentuada nessa região do tragus e antitragus, né? Enquanto as glândulas sebáceas elas vão se concentrar mais nas áreas que contêm depressões, né, no pavilhão, como a área da concha, da fossa triangular e a região da escafa. Os músculos auriculares eles se dividem em a musculatura extrínseca, né, e musculatura intrínseca. Os músculos extrínsecos são três: o músculo auricular anterior, o auricular superior e o auricular posterior. Esse músculo auricular anterior, ele se origina na faixa temporal anterior, o auricular superior vai se originar na faixa temporal superior, e o auricular posterior se origina lá da região da mastoide. Os músculos intrínsecos, eles fixam entre si as estruturas do próprio pavilhão, né? No livro diz que até alguns são vestigiais, mas no total são em número de 6. A gente tem o músculo maior e o menor da hélice, o músculo do tragus, o músculo do antitragus, o músculo transverso na região posterior do pavilhão e o oblíquo também na região posterior do pavilhão. Sobre o conduto auditivo externo, então, ele é uma estrutura que vai se estender desde a concha até a região da membrana timpânica. Tem aproximadamente 22 a 27 milímetros nessa porção postero-superior e aproximadamente 31 milímetros nessa porção antero-inferior. Essa diferença de comprimento se dá justamente pela inclinação da membrana timpânica. A membrana timpânica, ela
ela é fixada, né, no sentido medial da parede póstero-superior para antero-inferior, por isso que dá essa diferença. É constituída, então, por um canal cartilaginoso e um canal ósseo. O canal ósseo tem cerca de 15 milímetros de comprimento. O conduto, na porção cartilaginosa, tem cerca de 10 milímetros. E conforme ele vai progredindo para dentro do crânio, ele vai se estreitando cada vez mais, até que na porção óssea ele chega a atingir cerca de 8 milímetros de diâmetro vertical. A gente tem, então, a parede anterior do conduto, que vai ser formada pelo osso timpânico, que eu falei anteriormente. A parede inferior também vai ser composta pelo osso timpânico, e metade da parede posterior vai ser de porção timpânica, do osso temporal, e de porção escamosa. E a região superior, a parede superior, é só de osso escamoso, temporal. Outra questão também é que a pele do conduto ela vai ficando cada vez mais fina, conforme vai progredindo para dentro do crânio. Então, é composto, né, de 1/3 lateral do conduto é cartilaginoso, essa região que tem um estreitamento, a região mais estreita do conduto é chamada de istmo, e os 2/3 mediais são ósseos. O conduto auditivo, ele tem alguns limites, né, ele faz limite, a parede anterior dele, com articulação temporomandibular, é separado por uma pequena quantidade de tecido parotídeo. Então, isso aí pode explicar, né, por que algumas disfunções de articulação temporomandibular podem causar otalgia. A parede inferior dele está relacionada com a loja parotidiana, então algumas parotidites também podem causar otalgia por causa dessa proximidade. A parede posterior faz limite com a região da mastoide, e a parede superior do conduto vai fazer limite com a fossa média do crânio. Nessa porção cartilaginosa é onde a gente vai encontrar grande parte, né, das glândulas sebáceas, as glândulas ceruminosas, os folículos pilosos. A pele desse meato também é recoberta por uma camada superficial de lipídios, que tem ação antibacteriana, tem ação fungostática. E outra questão a ser ressaltada aqui é que na região anteroinferior do conduto, a gente tem as fissuras de Santorini, que são pequenas fenestras, né, que podem servir como uma forma de comunicação, uma forma de disseminação das infecções da orelha externa para dentro do crânio. Irrigação da orelha externa. Basicamente, vão ser derivados de ramos da artéria carótida externa. A artéria carótida externa emite ramo, o ramo temporal superficial, o ramo auricular posterior e as artérias auriculares anteriores também. Vão inervar basicamente toda essa região, né, do conduto, do pavilhão. Artéria temporal superficial e auricular posterior, ela vai inervar essa região inicial do conduto até na verdade, a porção fibrocartilaginosa do conduto e parte da membrana timpânica também. E a timpânica anterior também vai irrigar uma parte da membrana timpânica, mais externa. A drenagem venosa vai acontecer pelas veias temporal superficial, que vai drenar todo o pavilhão, a veia auricular posterior, que contribui para a drenagem do pavilhão, do conduto e da membrana, e a veia maxilar, o plexo pterigoide, que vai agir também na drenagem do conduto e da membrana timpânica. A inervação da orelha externa, ela acontece por vários ramos diferentes, né? A gente tem o plexo cervical, que contribui para a inervação, principalmente dessa região do lóbulo aqui e a porção final da hélice. A gente tem o nervo auricular magno, que é esse aqui, que ele é ramo do plexo cervical, e é ele que inerva tanto a porção posterior inferior do conduto e do pavilhão, quanto a parte posterior da orelha, uma parte da concha também e até do lóbulo. O nervo aurículo temporal, ele é ramo da divisão mandibular do trigêmeo, é ele que vai inervar a região do tragus, a parede anterior do conduto e a porção inicial da hélice, além da superfície externa, né, da membrana timpânica. O nervo facial também vai contribuir para a inervação do pavilhão, inervando a região da concha até a porção inicial do conduto, chamada zona de Ramsay-Hunt.
além dos músculos do pavilhão. E o ramo auricular do nervo vago, o nervo de Arnold, é quem vai inervar a parte profunda do conduto e parte da membrana timpânica também. Orelha média, então. A orelha média ela é composta, né, pela membrana timpânica, a cavidade timpânica, os ossículos e a tuba auditiva. A membrana timpânica ela separa a orelha externa da cavidade timpânica. Ela está localizada, então, lá no final do conduto e tem uma inclinação típica. Ela está posicionada de forma oblíqua, no sentido medial, a partir da parede posterior superior para anterior inferior, formando um ângulo de aproximadamente 45 graus. A membrana fina tem cerca de 0,1 milímetros de espessura, elíptica, cônica, e a sua coloração usual é a pérola acinzentada. A membrana timpânica tem cerca de 10 milímetros de diâmetro, tem uma retração de 2 milímetros na região, principalmente do umbigo do tímpano, pela tração da musculatura que se insere nessa região. E a membrana timpânica tem a principal função de transmitir o som para a cadeia ossicular. Ela é dividida em duas partes, né? A gente tem a parte tensa, que compõe a maior parte da membrana timpânica, e a parte flácida. A pars flácida, ela é formada apenas de pele e túnica mucosa, né? Está localizado entre a prega maleolar anterior e a prega maleolar posterior. A pars tensa, que é a maior, né? É a principal parte da membrana. Ela está aderida através do anel timpânico, que circunda toda a membrana, e é composta por 3 camadas aqui: a camada epitelial, intermediária e acho que mucosa. Aqui são algumas estruturas, né? Então, que a gente consegue visualizar através da membrana timpânica. O triângulo luminoso, que vão aí se inserir geralmente na região anterior-inferior da membrana, é o reflexo da luz, que reflete na membrana timpânica. A extremidade mais inferior do manúbrio, que a gente chama de umbigo do tímpano. Aqui seria o ramo longo da bigorna, né? Aparecendo por transparência. E o processo lateral do martelo, essa região mais protuberante. Que seria também uma otoscopia normal, né, de uma membrana timpânica. A gente consegue ver o processo lateral, o manúbrio, o condilo se inserindo na região anterior-inferior da membrana. Aqui seria mais algumas das estruturas, né, triângulo luminoso, mais uma vez na região anterior-inferior, a pars tensa, que reveste quase toda a parte da membrana timpânica, o ramo longo da bigorna, aparecendo por transparência na região posterior, o cabo do martelo, e a pars flácida aqui em cima. Então, as divisões de quadrantes é feita traçando, né, uma linha paralela ao cabo do martelo e uma perpendicular a ele, sendo que o ponto de intersecção vai ser lá na região do umbigo do tímpano. Dessa forma, a gente divide em quatro quadrantes, né? Os quadrantes superiores e os quadrantes inferiores. E divide também em quadrantes anteriores e posteriores. O triângulo luminoso vai se inserir na maioria das vezes, vai aparecer na região anterior-inferior. Algumas das estruturas aqui a gente pode observar no ligamento anterior do martelo, processo lateral, prega maleolar posterior, lateral, a pars flácida e a bigorna, aparecendo lá no fundo. Aqui seria uma imagem só ressaltando o espaço de Prussak, né? Aqui acho que tem uma importância mais quando a gente pensa nos colesteatomos adquiridos, né? Que ocorrem, na maior parte das vezes, nessa pars flácida. O espaço de Prussak é um espaço que se localiza, né? Entre o processo lateral do martelo e o ligamento lateral maleolar. A irrigação da membrana timpânica. Ela vai acontecer principalmente pela porção superior do conduto. Então, tanto artérias, vasos, tanto linfáticos quanto os venosos, vão tudo descer pela parede superior do conduto. A face externa ela é irrigada pela artéria timpânica anterior e a face interna vai ser irrigada pela artéria auricular posterior, né, que são ramos da carótida externa. A inervação da membrana timpânica é feita pelo aurículo temporal, que é ramo da porção mandibular do trigêmeo. Vai ser feita também pelo ramo auricular do vago, né, o nervo de Arnold, e pelo nervo timpânico, que é o nervo de Jacobson, que é ramo do glossofaríngeo, que é o nono par. Aqui é só uma imagem ilustrando, né, essa vascularização vinda da porção superior do conduto, em direção à membrana.
Falando um pouco mais sobre a cavidade timpânica, então. A cavidade timpânica é uma câmara pneumática preenchida por ar, localizada na porção petrosa do osso temporal. Ela tem um diâmetro vertical de aproximadamente 15 milímetros. Ela também pode ser dividida em 3 regiões. A região do epitímpano, localizado acima de onde termina o conduto, né, ou a membrana timpânica. Então, o epitímpano seria daqui para cima. O mesotímpano seria dos limites do conduto, né, e da membrana timpânica, e abaixo dessa região aqui, onde termina o conduto, já seria o hipotímpano. É composta por 6 paredes, né? Aqui a gente tem a parede lateral da cavidade timpânica, ou membranácea, onde vai abrigar principalmente a membrana timpânica. Oposta a ela, a gente tem a parede labiríntica ou medial, que tem algumas estruturas muito importantes, como, por exemplo, o promontório, que é essa região mais protuberante, que nada mais é que a projeção do giro basal da cóclea. A gente encontra também a proeminência do canal do facial, que vai cruzar toda essa parede em direção à parede posterior. E tem também a proeminência do canal semicircular lateral. O nervo timpânico, vindo aqui também, lá pelaquela região entre a fossa jugular e a fossa carótica. No teto, né, a gente tem o tegmen timpânico, que é a parede tegmental, que frequentemente é uma área com muitas deiscências, né? Então, por aqui é onde pode se propagar várias infecções da região da orelha média para o crânio. É isso, né? É uma fina lâmina de osso também que vai separar a cavidade timpânica da dura mater. Oposta a ela, a gente tem a parede jugular, né, que vai formar o assoalho. Também é uma fina parede que vai separar a cavidade timpânica do bulbo superior, da veia jugular. A parede anterior a gente tirou para poder ter essa visão, né, mas é a parede carótica, que separa a orelha média lá do canal carótico. E a região posterior vai ser a região da mastoide, parede mastoide, onde também tem algumas estruturas importantes, como, por exemplo, a eminência piramidal, que é de onde sai o músculo estapédio, né? Músculo tensor de estapédio. Lateralmente a ele, a gente tem o nervo corda do tímpano, que cruza toda a cavidade, vai, principalmente na altura do colo do martelo, e vai seguindo. A gente tem a região do ágito, né, e do antro, que vai comunicar, do ágito, na verdade, que comunica o antro da mastoide com a cavidade timpânica, com a orelha média. É isso. O músculo estapédio vai ser inervado pelo nervo estapediano. E o nervo corda do tímpano, então, vai cruzar toda essa cavidade na altura do colo do martelo. Aqui, mais uma vez, seria um resumo, né, do que eu falei agora em relação às paredes. Aqui seria a região epitimpânica, a região do mesotímpano seria esse limite aqui do conduto, e abaixo dele a região do hipotímpano. Aqui seria uma visão anatômica, então, dessa estrutura, das estruturas da caixa timpânica. É como se a gente tivesse retirado, então, a parede lateral, tirou toda a membrana timpânica, e é essa visão que a gente encontra lá da caixa. Então, a gente vê o manúbrio do martelo, né, a região do ramo longo da bigorna, a articulação encodo-estapedial entre a bigorna e o estribo, a região do promontório, né, que é a projeção do giro basal da cóclea, a eminência piramidal, por onde vai sair o tendão do músculo estapédio, proeminência do facial, o nervo corda do tímpano, saindo lá da parede posterior, né, saindo lá da mastoide e cruzando na altura do colo do martelo, e aqui o músculo tensor do tímpano. A tuba auditiva, ela comunica, né, a rinofaringe à orelha média, tem função de ventilar a orelha média, drenar secreções, equalizar a pressão da orelha média, né, lá da caixa timpânica, com o ambiente externo. No adulto, ela tem cerca de 35 a 38 milímetros de comprimento, na criança tem cerca de 18 milímetros, sendo que na criança ela é mais horizontalizada e no adulto ela tem uma maior inclinação.
Um terço lateral da tuba auditiva é ósseo, né? Então essa luz fica totalmente aberta. E os 2 terços mediais são cartilaginosos e se abrem, né, pela ação do músculo tensor do véu palatino, quando a gente deglute, boceja, faz manobra de valsalva. Sobre a cadeia ossicular agora, uma das estruturas da orelha média. É composta, então, pelo martelo, pela bigorna e pelo estribo. O primeiro ossículo que a gente vai falar é o martelo, que é o primeiro e o maior. É o ossículo da cadeia, tem cerca de 7 a 9 milímetros de comprimento. Grande parte do martelo vai ocupar o recesso epitimpânico, né, principalmente a região da cabeça e do colo. Vai ocupar essa região, está inserido na membrana timpânica, é dividido em cabeça, a região do colo, onde vai se inserir o músculo tensor do tímpano, em processo lateral e a região do manúbrio. Ele vai ser sustentado, então, por alguns ligamentos, né? Os ligamentos maleolares anteriores, lateral e o superior. O outro ossículo é a bigorna, que é o mais longo dos 3 e é o mais pesado também, tem cerca de 30 miligramas. Grande parte do corpo da bigorna vai se situar também no recesso epitimpânico e vai se articular com a cabeça do martelo, que nessa região da face articular. É dividida, então, no corpo da bigorna, no seu ramo curto, na face articular, o ramo longo e o processo lenticular, que vai se articular lá com a região do estribo. Tem 2 ligamentos suspensores, né, o posterior e o inferior. Aqui seria também uma visão anatômica. A gente pegou uma visão de cima, né, pegando o recesso epitimpânico, então a gente vê a cabeça do martelo, a articulação empudo-malear, o corpo da bigorna, o ramo curto, o ligamento posterior, o ramo longo descendo e o nervo corda do tímpano, se inserindo lá na região do colo. Na verdade, que era musculatura. O outro ossículo é o estribo, esse é o menor osso do corpo humano, tem cerca de 3 milímetros de comprimento, ele é dividido em cabeça ou capítulo do estribo, em região do colo, crura posterior, crura anterior, e a região da platina, né? Ou base do estribo, que vai se articular com a janela oval. Essa região do colo é onde vai se inserir o tendão do músculo estapédio, sai lá da eminência piramidal. Aqui é uma ilustração, né, demonstrando a articulação dos 3 ossículos, martelo, bigorna e o estribo. Sobre os músculos da orelha média. Então, a gente tem o músculo tensor do tímpano, como eu disse, ele se insere na região do colo do martelo. Ele vai tensionar medialmente o cabo do martelo para deixar a membrana timpânica mais rígida. E ele é inervado pelo nervo trigêmeo. O músculo estapediano, né, vai se inserir lá na crura posterior, na região do colo, do estribo, e faz o deslocamento lateral da base do estribo, né, protegendo até a cóclea de sons mais intensos, né, produzindo o reflexo estapediano. Ele é inervado pelo nervo facial, 7º par. Então, a irrigação e drenagem da orelha média vão ser aí pela artéria auricular posterior, a timpânica anterior, inferior e superior, que vai irrigar toda a parede da superfície externa e interna da membrana timpânica. E essa artéria timpânica superior também vai irrigar o músculo tensor do tímpano. A drenagem venosa vai ser feita pelo plexo pterigoide, pelo seio petroso superior, e a drenagem linfática vai ser feita através dos gânglios parotídeos e retrofaríngeos. Em relação à orelha interna. A orelha interna, né, que contém o órgão vestíbulo coclear, responsável pela manutenção do equilíbrio, pelo processamento do som, então contém as partes vitais, né, dos órgãos da audição e do equilíbrio. Está localizado na região petrosa do osso temporal e é constituído pela cápsula óptica que o envolve, pelo labirinto ósseo e pelo labirinto membranoso. A cápsula óptica é uma estrutura óssea especial que envolve os labirintos. Ela surge através de 14 ou mais centros de ossificação e
tem uma função de proteção dessas estruturas sensoriais. A dimensão máxima da cápsula óptica é atingida lá por volta do 5º mês de vida fetal. O labirinto ósseo, então, ele é dividido nos canais semicirculares. A gente tem o canal semicircular posterior, o lateral, o anterior, dividido em vestíbulo, tem uma forma ovoide, tem cerca de 4 milímetros de diâmetro, e pela cóclea, né, também chamado de labirinto anterior. Aproximadamente 20 milímetros de comprimento, e todo ele é envolto por uma camada óssea, que tem cerca de 3 milímetros de espessura, e é preenchido por perilinfa, né, que é um líquido semelhante ao da corrente sanguínea, em que tem muito sódio e pouco potássio. Falando de uma das estruturas, então, do labirinto ósseo, que são os canais semicirculares, no total são 3, né, o canal lateral, o posterior e o superior. Todos eles fazem um círculo incompleto de 2/3 de volta, eles medem cerca de 1 milímetro de diâmetro, e dentro deles contém os ductos semicirculares. Vão apresentar, né, na sua porção terminal, uma dilatação chamada ampola, que é onde contém a crista ampular, e que são os órgãos sensoriais também, que ajudam na manutenção do equilíbrio. E eles vão se abrir na região do vestíbulo através de 5 orifícios, não 6, porque o canal posterior e o anterior se juntam e entram através de um único orifício lá na região do utrículo. O labirinto membranoso, então, ele é composto pelos ductos cocleares, nessa região, pelos 3 ductos semicirculares junto com as suas ampolas, pela região do sáculo e pelo utrículo, além do ducto e saco endolinfático. A principal característica é que ele é preenchido por endolinfa, que é um líquido rico em potássio e pobre em sódio, conforme as características, né, dos líquidos intracelulares. Algumas estruturas, então, do labirinto membranoso. A gente tem que os ductos semicirculares, eles vão ocupar cerca de 1/4 do diâmetro do canal semicircular, vão circular, então, aqui nessa região, a endolinfa. A gente tem a região do utrículo e do sáculo, né, que contém a mácula, que é um órgão sensorial também que ajuda na manutenção do equilíbrio. Contém as células ciliadas, no utrículo, né, dispostas no plano horizontal, e no sáculo essas células ciliadas vão estar dispostas no sentido vertical. Aqui na região do sáculo e do utrículo vai ter uma área comum, eles vão drenar para um ducto comum, que é o ducto utrículo sacular, que vai dar origem ao ducto endolinfático, que percorre aquele canal ósseo, né, chamado aqueduto vestibular, na região petrosa do osso temporal, que vai desembocar lá no saco endolinfático, bem próximo às meninges. Sobre a estrutura da cóclea, né? A cóclea ela tem forma semelhante a uma casca de caracol cônica, ela tem sua base relacionada ao meato acústico interno, e a maior estrutura da cóclea vai ser o canal coclear, que mede cerca de 30 milímetros de comprimento. A cóclea ela faz cerca de 2,5 giros, né? 2,5 giros incompletos, em torno de um osso, um eixo ósseo, chamado modíolo. Então, a gente tem o giro basal, o giro medial e o giro apical, que é incompleto, em torno do modíolo, que é essa estrutura óssea aqui. Aqui seria uma visão interna da cóclea, em que a gente pode ver, né, tanto a escala vestibular e a escala timpânica, onde percorrem a perilinfa, a região do ducto coclear ou escala média, onde percorre a endolinfa, onde a gente encontra o órgão sensorial de Porte, e o nervo coclear adentrando todo o modíolo. Na região do helicotrema é onde a escala vestibular se encontra com a escala timpânica e faz o giro descendo novamente. Então, novamente aqui essas estruturas, né, da escala vestibular, a escala timpânica, que tem comunicação com a janela redonda na sua porção terminal, e o ducto coclear, que é quem vai abrigar o órgão sensorial de Porte. Aqui uma visão anatômica da cóclea. A gente pode observar a rampa vestibular,
a lâmina espiral da cóclea, lâmina espiral óssea, né? A rampa timpânica, o eixo ósseo central, que é o modíolo, o helicotrema lá em cima, onde a escala vestibular e a timpânica se encontram, e aqui o nervo vestíbulo coclear e o facial entrando através do meato acústico interno em direção à cóclea. Ainda falando da orelha interna, uma estrutura que merece destaque, então, é o ducto coclear. Ele tem um formato em espiral e repousa sobre a cóclea óssea internamente. Ele divide o canal coclear em escala vestibular e em escala timpânica. O assoalho do ducto ele é formado por um periósteo espesso nessa região, né, que vai recobrir toda a parte periférica da lâmina espiral óssea. Formando então a membrana basilar, que vai ser o assoalho do ducto coclear. E é dessa membrana basilar, né, o epitélio desse assoalho, que vai formar o órgão espiral de corte, que recebe as fibras do nervo coclear. O teto, então, vai ser formado pela membrana de Heissner, que vai dividir a escala vestibular da escala média. E a gente tem também essa região aqui, que é o ligamento espiral da cóclea. Na porção superior do ligamento, tem uma rica trama vascular, né, chamada de estria vascular, que uma das funções dela é a produção de endolinfa para essa região. No assoalho do ducto também, próximo ao lúmen, a gente vai ter a membrana tectória surgindo dessa região do periósteo espesso também. E ela vai cobrir todo o epitélio sensorial do órgão de corte. Aqui seria uma visão mais aproximada, né, desse órgão sensorial, contendo então a membrana tectória recobrindo todo o epitélio, a membrana basilar servindo de assoalho e as células ciliadas internas e externas, né, que vão responder ao estímulo conforme o líquido, tanto na rampa vestibular, o líquido perilinfático, quanto da rampa timpânica se movimenta, vai gerando uma deformação nessa escala média, e essa deformação é transmitida para a membrana tectória, para as células ciliadas, gerando o estímulo e o processamento auditivo. Falando então um pouco sobre os nervos, né, que desembocam nessas regiões. A gente tem o nervo vestibular, que vai se originar no gânglio vestibular ou gânglio de Scarpa, na altura do meato acústico interno, essa região aqui. Então, lá no gânglio vestibular, ele vai se dividir em porção superior do nervo vestibular e a porção inferior. A porção superior, ela vai inervar o canal semicircular lateral, o triplo e o canal semicircular anterior. E a divisão inferior vai para a região do canal semicircular posterior e do sacro. E o nervo coclear, ele vai se originar lá na região do gânglio espiral, lá próximo ao modíolo mesmo, dentro do modíolo. Vai atravessar o modíolo e vai alcançar as células ciliadas do órgão de corte. Dentro do meato acústico interno, lá no fundo dele, vai ter uma divisão, né? Vai ter uma lâmina óssea que vai dividir esse meato em porção superior e porção inferior, chamada crista transversa. Na porção superior é onde vai passar o nervo facial e o nervo vestibular superior. E inferiormente passa o nervo coclear e o nervo vestibular inferior. Na porção superior ainda tem uma crista óssea também, chamada de Biusbar, que vai dividir entre anterior e posterior. Então, o facial ele passa na região antero-superior e o vestibular superior na porção póstero-superior. A irrigação da orelha interna, basicamente, vai se dar pela artéria cerebelar anterior e inferior, que vai dar origem, na maioria das vezes, à artéria auditiva interna ou artéria labiríntica. E é ela que vai ser responsável pela irrigação, né, da cóclea, do sacro, do triplo, dos canais semicirculares, assim como a artéria vestibular anterior também vai contribuir para essa irrigação. A drenagem venosa da orelha interna vai se dar pela veia vestibular anterior, que vai drenar a região do tricúlo,
da ampola do canal semicircular anterior e lateral, pela via vestibular posterior, que vai drenar o sacro e a ampola do canal semicircular posterior, e pela veia modular comum, que é quem vai drenar a região da cóclea. Então, o que eu tinha para falar é isso, sobre a anatomia e a embriologia. Alguém quer fazer alguma ponderação, alguma pergunta? Em termos de aula aí, Zé Elias, melhorou muito em relação à última que a gente viu. Aquela lá ainda... Agora, assim, o único lembrete que às vezes você dá uma hesitada, a gente vê que você estudou o assunto. Mas tem hora, às vezes, você perde um pouquinho do fio da meada que você colocou aí, né, para apresentar. Que ficou bom, bem ilustrado e tal. Você pode usar as anotações do próprio PowerPoint para te dar lembrete em cima de cada slide. E ali você já deixa o que você quer apresentar, entendeu? E aí você vai indo na sequência. Então, um mecanismo assim, que ele não vai estar na tela para quem está assistindo e para você é uma maneira de você controlar. Para que você botou aquele slide? O que você quer dar ali, entendeu? Você deixa anotadinho do lado. Mas ficou legal. Muito bem. Beleza. Pode ir para o artigo aí. Então, o artigo que eu escolhi é um artigo que ele busca encontrar alguma evidência, né? Se o beta-glucano ele pode ser eficaz no tratamento da otite média aguda. Foi publicado aí no Brazilian Journal of Otorhinolaryngology por pesquisadores turcos. Foi conduzido por eles, né? Então, o título: qual a eficácia do beta-glucano no tratamento das otites médias agudas? O beta-glucano, ele é um fitoterápico, né, constituído de planta, amplamente difundido. Ele, como suplemento, ele tem vários efeitos terapêuticos de cura, né, gerados pelas células do sistema imunológico. Ele pode desencadear o desenvolvimento, né, de um grupo de células imunológicas, como os macrófagos, os neutrófilos, células natural killers e dendríticas, e também pode promover a inibição de crescimento tumoral em estágios iniciais. Ele é um modulador da capacidade funcional imune, interage com vários tipos de receptores, né, de superfície, de células imunes, incluindo o receptor de complemento 3, dectina 1 e receptores semelhantes a TOL2 e 6. O tipo de estudo realizado aqui foi um estudo intervencionista, prospectivo, randomizado. Na verdade, é um estudo pré-clínico, né, experimental, utilizando um modelo animal. O objetivo do autor, então, foi investigar os efeitos do beta-glucano nos tratamentos administrados no modelo de otite média aguda. E a eficácia, né, desse tratamento foi avaliado imunologicamente e histologicamente. Então, os métodos, através de animais, né, IOMA, que foi induzido experimentalmente, ele dividiu em cerca de 5 grupos. O grupo 1 para ele foi o grupo controle, o grupo 2, 3 e 4 foram os grupos que foram administrados uma cepa do Staphylo aureus bilateralmente por via transtimpânica no ouvido dos ratos. Ele observou que a UMA se desenvolveu em 48 horas e que a hiperemia da membrana foi observada macroscopicamente no segundo dia após a aplicação. E o crescimento do Staphylo aureus foi confirmado por meio de cultura. Então, dos grupos de tratamentos, foram selecionados 35 ratos, né, divididos em 5 grupos de 7 aleatoriamente. O grupo 1 foi o grupo controle, né, onde foi administrado 0,1 ml de solução salina via intratimpânica. O grupo 2, ele chamou de grupo OMA, em que foi administrado 0,1 ml de solução de Staphylo aureus via intratimpânica. O grupo 3 é o grupo da OMA, tratada com antibiótico, né, que após a indução da OMA foi administrado a ampicilina na dosagem de 50 mg por quilo por gavagem, que é um método de administração de substâncias, né, em modelo animal. O grupo 4, então, da otite média tratada com beta-glucano somente, né, em que foi administrado cerca de 50 mg por quilo também. E o grupo 5 é o grupo da OMA, que foi tratada com antibiótico e beta-glucano juntos. E após a indução, então, foi administrada a ampicilina e o beta-glucano na dosagem de 50 mg por quilo cada. A ampicilina foi administrada 2 vezes por dia, por 14 dias,
e o beta-glucano também foi administrado por 14 dias. No final do 14º dia, os animais foram sacrificados e tiveram a coleta do sangue e prosseguiu a dissecção do osso temporal deles. As variáveis analisadas, né, através da análise de citocinas, foram avaliados os níveis séricos de várias citocinas pró-inflamatórias, né, como o fator de necrose tumoral alfa, as interleucinas 1, 6 e 4, pelo método ELISA. A análise histopatológica, ela foi feita avaliando, né, o espessamento da membrana timpânica, o dano epitelial pela perda e erosão do epitélio, que reveste a superfície da membrana timpânica, pela inflamação, né, pelo aumento de células inflamatórias, congestão, edema, e por esclerose, né, evidenciando aumento de células fibroblásticas, assim que ele definiu a esclerose. E a gravidade das alterações foram pontuadas em 4 escalas, né? A 0 seria nenhuma alteração, leve foi pontuado como +1, moderado +2 e grave +3. Esse leve ele definiu como uma infiltração leve de células inflamatórias individuais. E a moderada, uma infiltração moderada, e a grave, uma infiltração intensa de células inflamatórias e perda da integridade epitelial. A análise estatística foi feita por um software para Windows, esse SPSS. Os níveis do fator de necrose tumoral alfa e das interleucinas pró-inflamatórias foram comparados entre os grupos de tratamento por meio da análise de variância unilateral e do Duncan Test. A análise de variância de Kruskal-Wallis foi aplicada aos resultados histológicos. E aqui seriam, então, os resultados que ele encontrou. Que seria todo o grupo controle, né? A primeira tabela seria dos níveis de citocinas avaliados, e a segunda tabela relacionado à análise histopatológica. Então, na tabela 1, a gente viu que o grupo controle, obviamente, manteve os níveis dentro da normalidade. O grupo que teve somente a otite média induzida foram os que tiveram os maiores valores. E aqui o que ele buscou procurar, né? A gente pode observar que o grupo da otite média aproximou bastante dos resultados encontrados, né, no tratamento com antibiótico e no tratamento com antibiótico e beta-glucano em todas as interleucinas testadas, né? Na interleucina 1 foi bem próximo, na interleucina 4 também, na interleucina 6 também foi bem próximo, e todas elas observando uma redução em relação ao grupo de HOMA somente, né? Sobre os danos histopatológicos, também teve uma redução, né? Se a gente observar o grupo da otite média tratada somente com beta-glucano e o grupo somente da otite média, a gente observa que teve uma redução, né? Tanto no espessamento da membrana timpânica, tanto no dano epitelial, tanto na inflamação, só na esclerose que não teve muita alteração significativa. Mas em comparação, por exemplo, ao tratamento com antibiótico, ficou um pouco para trás, né? Os beta-glucanos. Teve um pouco de diferença estatística em relação ao espessamento de membrana timpânica, dano epitelial, inflamação e esclerose principalmente. Aqui seriam, então, as análises histológicas. Esse aqui seria o grupo controle, que a gente pode ver a membrana timpânica normal, o conduto auditivo externo, que é a região do martelo, e a cavidade timpânica. No grupo só da otite média aguda, que foi induzida, a gente pode ver um espessamento intenso dano epitelial nessas regiões, intensa inflamação. E a gente pode comparar, então, com o grupo tratado com antibiótico, né, que a gente observa já a redução do espessamento, a redução do dano epitelial, da inflamação, da esclerose. Na figura 4, foi o grupo tratado, né, somente com beta-glucano, em que teve uma diminuição do espessamento, né, e um pouco também da redução do dano epitelial, mas ainda assim se manteve presente o processo inflamatório mais intenso. Na figura 5, então, seria o grupo tratado também com antibiótico e com beta-glucano. A gente observa também que teve uma redução do espessamento, da inflamação, do dano epitelial e da esclerose.
Então, os resultados, né? Os níveis séricos do fator de necrose tumoral alfa e das interleucinas pró-inflamatórias diminuíram significativamente nos grupos tratados com beta-glucano e nos tratados com antibióticos, né, em comparação com o grupo HOMA. Nenhuma diferença significativa foi determinada entre os grupos tratados com beta-glucano, antibiótico e beta-glucano mais antibiótico em relação aos níveis de citocina, e observou que esses níveis de citocinas nesses grupos eram semelhantes aos do grupo controle, ou seja, a medicação teve uma eficácia em relação a esse controle das citocinas pró-inflamatórias. A análise histológica, né, teve uma diferença significativa, né, entre os grupos HOMA e HOMA mais beta-glucano em relação ao espessamento, dano epitelial e inflamação. Só na esclerose que praticamente não teve nenhuma alteração. Foi observada uma diferença significativa entre os grupos da otite média mais antibiótico e otite média mais beta-glucano, né, em relação ao espessamento de membrana, inflamação, dano epitelial. Em todas as dosagens testadas, nenhuma toxicidade do beta-glucano foi observada. Então, a conclusão é que o beta-glucano, né, em combinação com os antibióticos, pode fornecer um tratamento alternativo até bem sucedido para a OMA, em comparação aos antibióticos usados isoladamente. Os efeitos favoráveis relacionados ao beta-glucano parecem se relacionar mais às atividades imunomoduladoras, e alguns estudos futuros são necessários, né? Dos quais deve se concentrar no uso do beta-glucano no tratamento de HOMA por meio de estudos randomizados controlados em humanos. Isto. Quem que vai comentar o artigo do Zé Elias? Sou eu. Primeiramente, eu queria te parabenizar pela sua apresentação da aula, que foi muito boa. Luana, tamo junto. Bastante. Eu acho que você deve ter aprendido muito em estudar para fazer essa apresentação, foi bem completa, foi muito boa. Quanto ao artigo, é um estudo para clínico, né, assim, experimental, e eu acho que ele conseguiu alcançar todos aquelas coisas que a gente avalia, né, quando a gente avalia um estudo experimental, né, que é o PICOT, né. Então, a população, ele estudou a população, assim, querendo pensar em humanos, mas ele usou a população de ratos, né. Então, ele selecionou 35 ratos, fez a intervenção, né, com antibiótico e os beta-glucanos. Teve o grupo controle, né, em que foi feito só solução salina, que foi a questão da análise das citocinas e da anatomo patológico, e duração de tempo que foi de 14 dias, né. Eu achei o estudo interessante, porque ele começa na introdução já falando que, pelo menos assim, em outros países, não tanto no Brasil, mas a resistência aos antibióticos vem crescendo cada vez mais, e cada vez mais vem aparecendo outras cepas que não são as que a gente vê normalmente no quadro de IOMA, e que eles pensaram num medicamento que fosse um fitoterápico que pudesse agir ajudando nos quadros de IOMA, né, em caso de uma resistência bacteriana e tudo mais. E eu acho assim que ele, na conclusão, ele sugere usar associado, ele não fala que é para usar só ele, né? Assim, ele sugere, na verdade, ele sugere fazer novos estudos, mas ele faz uma sugestão de usar associado ao antibiótico. Assim, ó, talvez teria que ter estudos futuros para ver se daria para usar uma dose menor de antibiótico com o beta-glucano, ou então usar só o beta-glucano isolado, e tudo mais. Mas eu achei o artigo relevante, sim, e bem feito. A gente já pode passar para os pacientes o beta-glucano? Não, porque é um estudo pré-clínico, não é um estudo... primeiro que foi um estudo em ratos ainda, né? Nem foi estudado em humanos. Então, está longe ainda de poder ser passado para humanos. Ele é só uma ideia que foi lançada para estudos futuros, né? Que passam para as fase 1, fase 2. Aí você evoluiu também na compreensão das coisas, olha só. Tá bom. Vamos aqui para os grupos, Ana.
Bota lá os grupos, Elisa. Alguma coisa diferente na estruturação desses grupos aí ou não? Como assim, diferente? Você estruturaria os grupos de forma diferente ou esse formato dele está Achei adequado? bom, ele pegou de forma aleatória, né? Ele selecionou, foram 35 ratos, 5 grupos, 7 ratos em cada grupo, né? De forma aleatória, né? E por que ele injetou Ele- solução salina no grupo controle? Eu acho que ele Seria o deveria, placebo. talvez, fazer o seguinte, ele faria no grupo controle, OMA mais solução salina, né? Não, o controle, na verdade, a ideia é que fatores outros não interfiram, relativos ao procedimento ou a ser rato. Então, se você for ver, o pensamento dele está certinho. A injeção de salina, basicamente, é por quê? Porque durante o processo do procedimento de injetar as cepas de Staphylo aureus, né, nos outros 4 grupos, né, de ratos, você pode ter contaminações, você pode ter alterações induzidas pela punção. Então, ele faz um grupo controle com salina justamente para você tirar esses fatores de confusão. Então, o modelo de estruturação aqui dos grupos está certinho dentro da proposta dele. Então, ele pega um grupo de controle que aí faz sentido para ele ter, inclusive, a comparação, como o Zé Elias mostrou, das medidas das citocinas, né, que ele fez, e da parte histológica. Ele tem um grupo OMA que, basicamente, ele não faz nada. E aí já é o passo da frente. É mais um comparativo, vamos dizer assim, só que agora de ratos com infecção em curso e que eu não intervi. O que aconteceria? Aí ele vem com um grupo só com antibiótico, o outro grupo só o beta-glucano e o outro grupo que ele junta as duas coisas, né? Então, em termos de estruturação de grupo aqui, está impecável, não tem nada para a gente falar contra, né? Então, seria isso aqui mesmo. É importante vocês gravarem isso. Esse modelo aqui experimental, ele está muito bem montado. Então, lembre, grupo controle, injeta salina, o Elias acabou de falar, placebo, que é o comparar com o nada, mas, ao mesmo tempo, você repetindo o procedimento no rato, na medida em que o seu procedimento, eventualmente, pode contribuir no desfecho, né? O outro grupo ficou com a infecção e não fez nada. E os outros grupos, ele usou cada um dos agentes isolados, depois associado, ponto. Aqui ele montou o conceito dele. Então, ficou legal. Com relação aos desfechos, ele mede, Ana, a citocina só no 14º dia, não é isso, Elias? Isso, Só no 14º. isso. E como é que Final fala? do E 14º. não é isso? Completou 14 dias, ele vai lá e mede as citocinas, né? Isso, E a outra coisa que ele pega aqui na avaliação histológica, ele divide em leve, moderado, grave e ausente, não é isso? isso. Então, por exemplo, o que vocês poderiam ter de crítica com relação a isso daí, Ana? Na tabela 2 ele só está separando em relação os danos, né? Dano epitelial, Você concorda que leve, ele não moderado... separou, ele não dividiu aí entre a gravidade, né? Não, mas leve, moderado e grave, basicamente ficou sem parâmetros objetivos. O que seria leve, moderado ou grave? Ele poderia ter lançado mão aqui Então, ele explica no de... texto. Leve de é uma inflamação pequena. tá, mas o que é pequeno? Pequeno para mim é uma coisa, para você pode ser outra e para o Elias uma terceira. Então você tem que ter parâmetros mais claros e mais objetivos. Ele poderia mudar e contar o número de neutrófilos ou o número de linfócitos ou a quantidade de células por campo. Ele poderia ter alguma coisa mais padronizada. Então, se isso existe em modelo animal, não sei dizer. Não fui atrás de procurar isso. Não é bem o tema que eu leio com mais frequência. Mas, de qualquer maneira, quando você vai olhar aqui, fica vazio, que é leve, moderado e grave, é onde estão as interseções e os limites entre cada uma das categorias. Isso aqui é uma coisa que ficaria aberto. Então, poderia ter parâmetros mais objetivos. Se você for pegar, mas na frente vocês vão ver na polipose os imunobiológicos, você tem a contagem de eosinófilos por campo como um